A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui é o pastor Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia Traz, para mais um vídeo com o tema equilíbrio. Bora depois da vinheta. Vamos para mais um vídeo abençoado. Como o tema é equilíbrio, quero que todos que for ver esse vídeo veja toda a mensagem completa, observe, examine os textos que vai ser exposto nesse tema muito importante, principalmente para a nossa atualidade, onde muitos verdadeiramente estão precisando de ouvir mais sobre esse tema, praticar mais esse tema, para que tenham uma vida tanto espiritual como sentimental, mental, emocional e física no dia a dia, em todas as áreas. Nós vamos tirar um texto aqui, extraído da Bíblia Sagrada, do homem mais sábio que teve na terra, humanamente, chamado sábio Salomão. Provérbio 16, versículo 21, diz o seguinte: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Ou seja, o que é sábio de coração, ele é considerado prudente. O que é prudente? É uma pessoa sensata, contrário de insensatez, que é uma pessoa desesperada, desequilibrada. E quando ele fala assim, de coração, ele é sábio de coração. Quando ele pronuncia algo, ele vai produzir, tanto na vida dele como na vida do próximo, equilíbrio. E esse equilíbrio que ele traz na vida dele consigo, ele vai produzir instrução para tantos que ouvem e para tantos que vão praticar aquele que ensina. Então o livro de Provérbios é muito tremendo, esse livro. Nós vamos observar as coisas que nós precisamos. Alguns dados, alguns acontecimentos na história da humanidade foi marcada tanto por equilíbrio como por desequilíbrio. Toda a sociedade, toda a família, toda uma igreja, toda uma empresa, ela será bem sucedida se houver equilíbrio, primeiramente espiritual. Então vejamos bem, mais de 60% dos casamentos nos últimos tempos, nos últimos 15 anos mais ou menos, se separaram por causa de questão, falta de equilíbrio, e essa falta de equilíbrio gerou uma inconstância financeira, sentimental e emocional. Presta atenção. Ou seja, não teve equilíbrio para saber como lidar com a situação que veio contra o casamento. Começando a falar sobre a maior base da terra, que é família. Ou seja, uma família equilibrada, uma família forte, igreja forte. Uma família fraca, igreja fraca. E o princípio da família ser uma família equilibrada, o casamento ser equilibrado, os filhos também se tornarão equilibrados, serão no futuro bons cidadãos, e aonde eles morar vai promover um equilíbrio tal que todos ao redor vão querer copiá-lo, imitá-lo. Vejamos bem, o equilíbrio espiritual, mental, sentimental, ele vai evitar no nosso meio muitas mortes, porque muitas mortes, tanto espiritual como física, e mortes de vários tipos, morte, pessoa matando o sonho de alguém, pessoa frustrando alguém, vão acontecer por falta de equilíbrio. Houve uma discussão, não conseguiu resolver, faltou equilíbrio de um ou dos dois, gera morte espiritual, gera morte física, falta de equilíbrio gera algumas doenças que destrói vidas, famílias, nações. Por falta de equilíbrio, tanto espiritual, sentimental, emocional e mental, muitas nações arrancaram a vida uma da outra. Muitos países, o próprio país se divide por falta de equilíbrio. Famílias são destruídas por
falta de equilíbrio. Relacionamento, quando está namorando, que poderia se tornar uma família abençoada futuramente, são destruídos por falta de equilíbrio, tanto dos dois que estão no relacionamento, como de alguém que venha falar algo sobre os dois ali, aconselhar, nós não tem equilíbrio, e aconselhar algo errado e destrói o relacionamento. Então, a falta de equilíbrio destrói muitas coisas, muitas vidas, e o equilíbrio vai fazer com que nós prosperamos poderosamente em tudo. Por falta de equilíbrio espiritual, emocional, quero que você guarde isso, sentimental, há muitas percas, há muitas brechas. Por falta de equilíbrio, há muita incredulidade. A pessoa desequilibrada, na sua maioria das vezes, não crê no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar, no que Deus pode transformar. A falta de equilíbrio, ela gera incredulidade. Guarde isso, ela gera incredulidade. E a incredulidade nos afasta de Deus, arrancando a fé. Então, a falta de equilíbrio, amado, ela gera muita coisa. E se nós tivermos equilíbrio verdadeiramente, nós vamos evitar tristezas futuras, poderão ser evitadas. Vai evitar muitos desconfortos. O equilíbrio faz com que nós vivemos confortáveis na situação que estamos. O equilíbrio vai fazer com que nós lutamos dentro da necessidade e vamos glorificar a Deus dentro da necessidade. O equilíbrio vai fazer com que nós murmuramos menos, porque nós seremos uma pessoa sensata, uma pessoa da mente boa. Então, prestando bem atenção no equilíbrio, você pode ver que até na própria balança, quando vão lhe pesar algo, é necessário de um lado ter um tanto de quilo, e para se igualar o de cá, tem que colocar de lá também. Se é 5 quilos de um lado da balança, na outra tem que pôr 5 quilos, porque chama equilíbrio. E a hora que junta os dois pesos um no outro, fica igual. Ninguém sabe ali qual que é maior, porém na verdade também não é maior. É o equilibrado. O equilíbrio é muito importante. Se não houver um equilíbrio de verdade, nós teremos vergonha da vida que nós estamos levando. Nós não vamos glorificar a Deus no momento que nós estamos passando, seja ele bom ou ruim. Ainda mais quando o momento é ruim. Se não houver equilíbrio no momento ruim, nós não alcançaremos também o momento bom. Porque o equilíbrio vai fazer com que nós envergonhamos da situação que vivemos e não vamos ter cabeça suficiente para prosseguir até alcançar o nosso alvo, por falta de equilíbrio. Então, nós não vamos dar valor à vida, não vamos dar valor àquilo que já temos em mão, que é um presente de Deus, tão necessário, muito equilíbrio. Agora, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Tudo demais é veneno. Tudo demais, com várias coisas que fazemos, praticamos a mais do que podemos praticar, ela se torna um veneno. Ela controla nós. E deveria ser o contrário. Se houver equilíbrio, nós que vamos controlar certas coisas que nós fazemos. O desequilíbrio traz traumas. O desequilíbrio ou a falta de equilíbrio traz medos, dificuldades, frustrações. Faz com que paramos na caminhada com Jesus. Faz com que nós desistimos até de ver a vida como ela é. A falta de equilíbrio faz. E o equilíbrio? O equilíbrio vai trazer para nós coragem. O equilíbrio, quando nós assim tiver ele, vai falar com nós todo dia. Prossiga, vai adiante, caminha, persiste, ande, pois o teu descanso não é aqui. O equilíbrio vai fazer com que nós o quê? Lutamos contra as frustrações, lutamos contra as perdas. O equilíbrio vai fazer com que nós andamos sem parar, vai fazer com que nós perseveramos na caminhada. Se estiver equilíbrio, não será o lugar, guarde isso, que te fará feliz. Será o Deus que concedeu nós graça para ter equilíbrio. O local será apenas um local geográfico, um local onde você vai pisar, vai produzir, vai caminhar. Apenas um local geográfico. Pois se Deus te tirar de um local e colocar para o outro,
você ter equilíbrio, você vai viver da mesma forma. Equilíbrio. Então, mas a paz de Jesus Cristo, que está dentro da nossa vida, quando nós temos equilíbrio, é que vai fazer com que nós perseveramos com equilíbrio. Meus amados, eu vou ler texto aqui para nós observar bastante essa questão de equilíbrio, alguns textos para você guardar. Provérbios 12, 23, está escrito assim: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O homem prudente é o homem equilibrado. O que ele encobre, ele mostra, ele revela o conhecimento. Mas o homem desequilibrado, ele vai proclamar destruição. Ele vai anunciar destruição. Então é muito interessante esses textos. Quero ler outro texto aqui, Provérbios, que é um livro que fala muito sobre equilíbrio, para você guardar, meditar. Capítulo 25, Provérbios, versículo de número 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio, ou que não é equilibrado. A cidade sem muro na época, toda cidade que era bem murada, ela era bem guardada. Tinha uns atalaias em cima para avisar quando os inimigos viriam. E o povo de dentro da cidade, por ser prudente, por ser equilibrado, ficava o quê? Preparado para a peleja. E o texto vai dizer assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio, que não domina, assim, desequilibrado. Pode ter vários muros, ou não ter nenhum muro ao redor dele. O equilíbrio vai fazer com que ele não perca o momento que ele vai lutar, ele não perca ali a luta. Há outros textos no Novo Testamento, há um texto bem conhecido em nosso meio, eu quero aqui passar para os irmãos, capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os dois últimos significa equilíbrio, ser manso e ser temperado. Então é o dom do Espírito isso. Em Timóteo também tem outro texto muito interessante, capítulo 1, versículo de número 7 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: olha, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Se nós tivermos, ou se nós estiver equilíbrio de verdade, a cada situação que vamos passar, vamos tirar lições poderosas dela. Poderosa. O equilíbrio vai evitar orgulho, alguns pecados, inimizade, discussões, acusações, tudo que não glorifica a Deus. Quando o homem é desequilibrado, quando ele tem o equilíbrio, ele domina aquilo e glorifica a Deus. E o homem, amado, glorificando a Deus, coisa extraordinária acontece na vida dele. Tem equilíbrio. Tem equilíbrio na sua vida espiritual. Tem equilíbrio na sua vida ministerial. Tem equilíbrio na sua vida familiar. Tem equilíbrio na sua vida sentimental. Tem equilíbrio com o seu filho. Quando você for ali falar com o seu filho, fala com equilíbrio. Fala com sensatez. Fala com a visão de pai para filho. É como se Deus estivesse corrigindo você. Corrija o seu filho. Ensina ele com equilíbrio total. Você vai estar ensinando, porque você será uma pessoa sábia. E como o texto principal que nós lemos, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Se você estiver equilibrado, você vai promover instrução na sua igreja, vai promover instrução na sua empresa, no seu lar, com os vizinhos, no seu ministério, na sua vida diária. Então tenha equilíbrio. E que Deus assim venha abençoar-nos poderosamente nessa geração. Que possa haver equilíbrio espiritual, mental, emocional.
Porque o dia mal chegar sobre nós, nós sabemos, eu tenho equilíbrio, vou passar por tudo. Quantas pessoas não sabem vencer uma batalha? Por quê, pastor? Porque não tem equilíbrio. Quantas pessoas não sabem sair de situação porque não tem equilíbrio? Mas fica com essa palavra. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. E ela vai promover edificação, tanto espiritual, sentimental, saúde e financeira para a tua vida. Que Deus abençoe a todos poderosamente e ricamente. Você vai entrar, vai comentar, vai curtir e compartilhar com milhares e milhares de contatos, para que muitas vidas essa palavra seja vista e as palavras venham trazer edificação e pessoas venham viver uma vida equilibrada. Não se esqueça, equilíbrio é fundamental.